Alguma criança pode começar a falar mais tarde, alguma criança pode começar a andar mais tarde. Tudo isso são alterações que o médico pediatra vai identificar, né? E vai tomar uma medida para evitar que aquela criança, quando cresça, ela vai ter algum tipo de deficiência. Se a criança ouve ou não, tudo isso o pediatra vai tentar identificar. Então, é por isso que o departamento chama puericultura e pediatria. Esse vírus, qual é a importância dele? É um vírus muito comum, que pode infectar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Por que isso? Quando a gente adquire essa infecção, em algum momento, qualquer pessoa que tem uma infecção, o que vem na cabeça da gente? Que essa pessoa vai ter febre, né? Que ela vai ter algum tipo, né, de sintoma, uma tosse, né, uma dor de cabeça. Mas esse vírus, ele não causa nada. Você entra em contato com ele começa a habitar o nosso organismo de uma maneira parasitária, ou seja, ele aproveita tudo que a gente tem, né, dentro da célula, mas não causa sintomas. Então, todo mundo aqui, em algum momento, pode já ter entrado em contato com esse vírus. Por que nenhum médico, então, fala, olha, você está com essa infecção? Porque essa infecção não causa sintomas. Qual é a importância, então, desse vírus? Por que a gente estuda tanto? Porque o grande problema é quando a grávida tem essa infecção durante a gestação. É sobre isso que nós vamos conversar. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, esse vírus, chamado citomegalovírus, é muito difundido. Se nós fizermos um exame em cada um de vocês, ou mesmo em mim, nós vamos ver que nós já tivemos essa infecção em algum momento da vida. Eu vou mostrar a carinha desse vírus para vocês, só para vocês conhecerem. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como é a estrutura de vírus. Então, eu queria parar um pouquinho para mostrar. Essa carinha, né, ela não é exclusiva do citomegalovírus. O vírus é um organismo que a gente chama, ela não é celular. A gente tem uma célula. Ela não é celular igual a bactéria, ela é acelular. Por que ela é celular? Porque, na verdade, para ele continuar vivendo, para ele persistir, ele precisa estar dentro de uma célula de algum animal ou do homem. Se você deixar o vírus sozinho, ele vai fora do organismo, ele vai morrer, porque ele não tem como ficar independente. Por isso que é chamado vírus, né, organismo acelular. Na grande maioria das vezes, eles são o quê? Vírus que tem um envelope. Então, vocês vão ver a carinha dele aqui. Isso aqui é o envelope do vírus. E aqui dentro, né, vocês estão vendo essa estrutura, tem o que a gente chama de genoma do vírus, né, onde tem o material genético que ele vai, né, replicar dentro do organismo do hospedeiro infectado. E qual família de vírus o citomegalovírus pertence? Ele é um herpes vírus. Então, eu acredito que todo mundo aqui já tem ouvido falar do herpes, né? O herpes, algumas pessoas, né, têm aquelas lesões de vez em quando, né, na boca, umas vesículas, né? Aquilo é um herpes vírus, só que é um tipo de herpes vírus. O citomegalovírus, ele é um herpes vírus, e como o nome mesmo fala, todo vírus herpes, uma vez que ele infecta uma pessoa, nunca mais essa pessoa vai ficar livre desse vírus. Ou seja, não tem o que a gente chama de clareamento do vírus. Qual que é a diferença com a infecção por uma bactéria? Quando a pessoa tem uma infecção por bactéria, ele toma um antibiótico e mata a bactéria e fica livre da infecção. Esse vírus, o herpes vírus, mesmo que você tome um medicamento contra o vírus, o que pode acontecer? Ele pode
ficar sem causar nenhum sintoma, mas ele fica lá dentro da célula de cada pessoa, esperando um momento, né, para ele voltar a que a gente chama de reativação. Ou seja, ele fica em latência e, posteriormente, ele reativa. Agora, o que que faz? Quando uma pessoa tem uma infecção, vocês têm uma noção de que o nosso organismo, ele tem um mecanismo que a gente chama de defesa. Ele vai tentar se defender dessa infecção. Então, o que ele faz? Ele começa a produzir algumas células de defesa e tenta destruir esse vírus. Mas o citomegalovírus, o organismo até consegue fazer com que ele fique quietinho, mas não consegue acabar com ele permanentemente. E esse é o grande problema, tá, desse vírus, como a gente vai ver daqui para frente. Por que esse nome citomegalovírus? O citomegalo, a palavra citomegalo significa o quê? Uma célula muito grande, alargada, né? E antes ele era chamado como o vírus, né, de inclusão e olho de coruja. Por quê? Porque quando ele infecta uma célula, né, o que ele faz? Ele torna essa célula grande e o núcleo da célula fica bem saliente. Então, fica parecendo um olho de coruja. Se vocês fizerem um esforço, vocês vão ver que isso pode parecer um olho de coruja, né? E também na célula, né? Então, vocês podem ver por que a gente sabe que aqui tem um citomegalo. É uma célula que, normalmente, ela é alongada. Quando a célula é infectada, ela fica arredondada. Então, por isso o nome citomegalovírus. Porque quando ele infecta uma célula, ele alarga a célula.